Olá, eu sou a aluna Bárbara e eu vou apresentar 3 questões apresentadas no filme Narradores de Javé. O filme tem uma parte que o Biá ele sai de casa em casa entrevistando as pessoas em busca de adquirir informações sobre a história da cidade e assim aos poucos ir montando essa história e montando a história da cidade. Nessa parte em que o personagem realiza as entrevistas, retrata questões importantes de uma sociedade, como a cultura, os costumes, as tradições, que são poderes simbólicos que constituem a identidade de um determinado grupo social. Assim, o filme proporciona um estímulo à valorização dos patrimônios públicos, dos documentos, da escrita e do conhecimento, uma vez que esses são elementos fundamentais para a existência humana. Sobre uma pergunta a respeito do filme, eu vou responder essa pergunta. A técnica pode transformar o conteúdo da mensagem? Até pode. A forma da história interpretada por cada pessoa é diferente. Cada sujeito irá contar do seu jeito, da sua maneira. As técnicas de narrar a história não são iguais umas das outras e cada um pode acrescentar os dados, a ideia que quiser, usando a técnica que quiser, alterando a história verdadeira. A parte em que o personagem entrevista as pessoas para construir a história da cidade representa a filosofia analítica da história, que possui uma estrutura narrativa e que se preocupa com acontecimentos como registrar técnicas, soluções que foram utilizadas em acontecimentos sociais, como, por exemplo, pandemias, crises econômicas, formas de governo. Na história, como se trata de uma cidade pequena, o que é que pode ter acontecido nela? Por exemplo, o início, a data que ela foi fundada, quantos habitantes existiam, quantos habitantes existem agora, a evolução dessa cidade em questão da quantidade de casas, da quantidade de pessoas. O filme, ele vai de casa em casa, coletando informações, né? E ele ia se basear apenas naquelas informações. E por exemplo, a teoria de uma história, um historiador não produz um documento histórico dessa forma. Ele busca entrevistar as pessoas que moram ali, mas ele também busca uma comprovação algo que seja mais concreto, que valide essas informações. Ele pesquisa mais a fundo em busca de comprovar isso, não apenas com a opinião das pessoas, ele não leva em consideração somente isso. Estabelecendo uma relação com o filme, quem são os contadores de história do nosso tempo atual? Então, somos nós mesmos. Só que, podemos dizer que somos nós mesmos, também somos nós. Só que podemos contar a história e escrevê-la também. Contamos da maneira que quisermos e escrevemos o que contamos. As crianças são alfabetizadas logo cedo em grande maioria, e por isso conseguem escrever suas histórias. Por outro lado, apesar de o Brasil não ter uma tradição fortíssima no campo de estudo, existem vários filósofos brasileiros. Esses pensadores produzem excelentes reflexões através de seus livros e artigos científicos, além de popularizarem o pensamento filosófico, divulgando palestras pontuais.